Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Boa tarde, pessoal. Mais uma aula aqui de língua portuguesa, graças a Deus, pelo canal Eduque Mais, São Caetano, Pernambuco. Eu aqui, professor Marinaldo, aula de número 13. Gente, vamos fazer aqui antes a correção, tá certo? Da aula 12. Temos aqui uma tira, por meio dela vamos responder aí as questões 1, 2 e 3, tá certo? Então vamos lá. As imagens saíram borradas, mas as amostras de DNA ficaram ótimas. Isso é dar importância demais a um biscoito roubado. Pois bem, releia a fala do sargento no primeiro balão do primeiro quadrinho. A quem ou a que se refere o termo borradas? O primeiro balão ali, gente, as imagens saíram borradas. Ora, percebemos que o termo aí, né, a palavrinha borradas, refere-se justamente a imagens, não é isso? Se você reler lá, você vai ver que as imagens saíram borradas. Borradas se referem a imagens, tudo bem? Bom, a oração, as imagens saíram borradas, teria o mesmo sentido sem esse adjetivo? Gente, sem o adjetivo ali borradas, a oração teria o mesmo sentido? Percebemos que não, pois seria impossível avaliar a aparência das imagens, não é isso? Se eu a retirasse ali, né, a palavra borradas, eu ia ter as imagens saíram, né? Então, se eu retiro, tá certo? Ia ter o mesmo sentido sem esse adjetivo. Então, letra B, não teria, pois seria impossível avaliar a aparência das imagens. Qual a função sintática desempenhada, qual a função sintática desempenha o termo borradas na fala do sargento? Sabemos que o termo desempenha a função de predicativo do sujeito. Não foi isso que estudamos? Aquele termo lá do predicado, que diz algo sobre o sujeito da oração, é justamente o predicativo do sujeito. A importância da segurança do trabalho é ilimitada, né? Ou seja, é muito importante, né, que se haja segurança no trabalho, né? A segurança do trabalho é ilimitada. O termo em destaque tem a seguinte função sintática. Ora, predicativo do sujeito, como vimos, não é isso? Palavrinha ali que dá uma qualificação ao sujeito da oração. E a última questão, você ia assinalar a única alternativa em que há predicativo do sujeito. Só temos aqui a alternativa A, não é? Pedro é inteligente. Inteligente, lá se referindo ao sujeito Pedro, e o nosso verbo ali com o sentido lógico de verbo de ligação, tá certo? Os demais aqui nós não encontramos esta situação. A alternativa correta, letra A. Espero que todos aí tenham acertado, tudo bem? Vamos agora seguir para o nosso tema de hoje, onde abordaremos as seguintes temáticas aí, tá? Humor, ironia e crítica em textos multissemióticos, pontuação, recursos iconográficos e multimodais. Então vamos a eles. Os efeitos de sentido do texto. Gente, o texto aqui, lógico, nós vamos analisar o sentido dentro do humor, né, da ironia, tá certo? Da crítica, nesses textos aí chamados de multissemióticos, tá certo? Bom, o que provoca o nosso riso? O que é que provoca o riso em nós? Não é isso? Alguém que leva uma topada, né? Eu acho que alguém aqui de repente já tenha achado engraçado, né? Alguém bate em alguma coisa com o pé, que é a famosa topada, e você ali, em um dado momento, pode achar aquilo engraçado, né? Uma distração, um cochilo na sala de aula, né? Quem nunca riu, apontou assim para um colega dizendo: ó, fulaninho tá dormindo ali, né? E achou aquilo engraçado, não é isso? Uma piada bem ou mal contada. Quem é que nunca riu de uma piada bem contada ou mal contada? No meu caso, as pessoas riem das minhas piadas que são mal contadas, né? Então o cara acha engraçado por a piada ser mal contada. Acontece também.
tá certo? Então vamos lá. Como a temática é humor, né? Claro, tem aqui a famosa piada do garoto, né, que vende laranjas, não é isso? Logicamente você já estudou discurso direto, né, discurso indireto. Então nós temos aqui a maior parte do texto aí em discurso direto, né? Até porque representa muito mais a pessoa que está falando diretamente, traço da oralidade, aquela coisa toda que você já conhece. Mas vamos à piada aqui, ó. O menino vendendo laranjas num cruzamento ficava gritando: olha a laranja, olha a laranja. Ao que um senhor perguntou: é doce? Claro que não, moço. Senão eu ia estar gritando: olha o doce, né? Eu acho que é bastante conhecido de vocês. Muita gente usa essa piada também hoje para brincar com outras pessoas. Então aí temos um exemplo aí da questão da piada, né? Do humor. Bom, então as piadas são narrativas mínimas, né? Como vimos aí, coisinha bem breve, ou diálogos logicamente breves que se transmitem de forma oral. Apresentam desenlaces inesperados, exagerados, sem lógica, irracionais ou inapropriados, que provocam o riso, tá bom? Outra situação aqui, né? Doutor, como eu faço para emagrecer? Basta a senhora mover a cabeça da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Quantas vezes, doutor? Todas as vezes que lhe oferecerem comida. Vê para isso, né? Então, uma piadinha aí, né? Até meio uma certa ironia também, né? Carregada uma certa crítica aí para a pessoa que está um pouquinho acima do peso, não é isso? Então, logicamente, é uma piada aqui, né, gente? No dia a dia, acredito eu que uma situação normal, né? Como vocês viram aí, para que eu conte essa narrativa, eu saio ali, logicamente, de uma situação mais real e vou para o plano da não realidade, porque ninguém vai fazer isso realmente no dia a dia, né? Só pega-se um contexto de uma determinada situação e faz essa piada. Bom, o final, o encerramento inesperado de uma situação é um dos recursos mais utilizados para se produzir humor, que muitas vezes dá sentido à piada. Então, um dos recursos, tá certo, é esse aí. É aquele final inesperado. A pessoa não espera que seja daquela forma, né? O desfecho daquela história. E aí vem um totalmente diferente, que alguns autores chamam isso de quebra do pressuposto, né? Uma situação que você está imaginando acontecer, não acontece, né? Você tem ali uma noção prévia que acha que vai ter um encerramento e na realidade acontece um inesperado, gerando aí justamente o humor, tá certo? Bom, uma piada é, antes de tudo, um jogo de palavras, não é isso, gente? A graça de uma piada pode estar relacionada tanto com a estrutura da frase quanto com a escolha das palavras. A linguagem verbal permite expressar ideias absurdas em frases comuns, exagerar, ironizar, jogar com os significados de uma mesma palavra. Então nós vamos aqui observar alguns jogos de linguagem, né? Ou seja, recursos que produzem efeito de humor. Bom, para formar o humor, né, que é aquela palavrinha lógica que está ali em cima, eu vou ter palavras com duplo sentido, frases ambíguas, né, humor fúnebre, discurso preconceituoso, implícito, né, final inesperado. Então, esses recursos aí vão me possibilitar, né, a mim que estou contando ou até tentando criar uma piada, chegue ao meu objetivo, que é o humor, tá certo? Então, palavras com duplo sentido. Duas peruas conversando. Meu marido não anda mais bebendo. Que maravilha! Transmita-lhe meus parabéns. Parabéns? Por quê? Ué, ele não parou de beber? Não, agora ele só bebe sentado. Então vejam aí o duplo sentido, né? Houve uma intenção aí, a pessoa, logicamente, que fez a piada, quando diz que o marido não anda mais bebendo, ela jogou esse duplo sentido aí, né? Para entender que ele não bebe mais, mas a quebra lá do que se esperava acontece quando no finalzinho a pessoa diz que ele só bebe sentado, né? Então aí, duplo sentido. O famoso Joãozinho aqui, né?
Acho que todo mundo já ouviu uma piada de Joãozinho, ou quase todo mundo. A professora pergunta ao Joãozinho: Joãozinho, qual animal que tem de trabalhar muito para sua mãe conseguir um vestido de seda? É o meu pai, professora, né? Então, o Joãozinho sempre com suas respostas curtas e bem irônicas aí, né? Normalmente, quando falamos ou escrevemos, compreendemos o significado de uma palavra no contexto em que se dá o discurso. A piada, por outro lado, explora o duplo sentido das palavras para produzir efeito humorístico, tá certo? Então, temos aqui frases ambíguas, né? O freguês entra numa farmácia e pergunta ao farmacêutico: Seu Manuel, o senhor tem remédio para barata? E o senhor Manuel responde: E o que é que a baratinha está sentindo, né? Então veja que aqui tem uma ambiguidade, né? Uma palavra, uma frase ambígua. O senhor tem remédio para barata, né? O que é que se pretende aí? E logicamente seria um veneno, né? Para exterminar a barata. E aí nessa ambiguidade, né? Nesse outro sentido, a pessoa respondeu que, aliás, perguntando, né? Ele pergunta: E o que é que a baratinha está sentindo, né? Ou seja, nós temos aí uma ambiguidade. Ainda com frases ambíguas, né? Vejam aí, o sujeito vai ao médico caindo de bêbado. Durante a consulta, vem as perguntas de praxe. Nome: Juvenal dos Santos. Idade: 42 anos. O senhor bebe? Vou aceitar um golinho para te acompanhar. Então veja aí essa ambiguidade, né? O senhor bebe, logicamente o médico pergunta para ter mais informações sobre o paciente. Enfim, o paciente entende que é para acompanhar ali o médico para tomar uma bebidinha também, né? Bom, então a ambiguidade, gente, é um efeito decorrente do uso de uma palavra ou expressão que dá à frase mais de um sentido, né? Perceberam isso? Que a frase tinha mais de um sentido? Em textos informativos, ela deve ser evitada. Nós já estudamos isso, né? Por quê? Porque vai dificultar a compreensão, causa confusão no leitor ou ao leitor, não é isso? No entanto, é um ótimo recurso quando se deseja produzir ironia ou graça. Por isso é usada frequentemente pelos humoristas. Quando o humor é fúnebre. Gente, o que é algo fúnebre, né? É algo que está ligado à morte, né? Algo que está ligado a velórios, tá certo? Então, o que é que acontece aqui? Para poder rir, né, as pessoas elas ali entram em outro estado, né, emocional, não é isso? Tiram ali um pouco da sua sensibilidade, elas vão se suspender do mundo real, né? Sair um pouquinho do mundo real, concentrando-se apenas no momento em que acontece ali a piada que ele quer fazer, surpreender alguém e levar esse alguém ao riso, tá certo? Claro que isso aí vai ter limite, né, pessoal? Porque o que é realmente digno de pena, né? Aquilo que provoca repugnância pode não gerar o efeito desejado, tá certo? Eu aqui não trouxe exemplos, tá certo? Com relação ao humor fúnebre, tá bom? Mas fiquem atentos a isso, que são piadas relacionadas a essa situação de morte, essa situação de fazer piadas com algo bem sério na realidade, né? Velórios. E é como eu disse, quem faz está livre para fazer, entretanto sai daquele estado real, né? Porque é uma situação bem séria, mas nós sabemos que existe essa diversidade, né? Vou até dizer cultural mesmo, né? De enveredar aí por esse tipo de piada. Entretanto, saibamos aqui também que o que gera muita repugnância pode até não gerar o efeito desejado, ou seja, você pode usar esse tipo de humor e a pessoa que ouviu, de repente ela não sorri, ou porque realmente ela não achou graça, ou porque ela está passando por uma situação semelhante, então ela não vai realmente achar isso interessante. Então é isso, tá bom, gente? O amor fúnebre é ligado, o humor fúnebre é ligado a esse tipo de situação, tá bom? Bom, piadas... Desculpa aí, gente. Piadas e discursos implícitos. Em um dia de chuva e de alagamentos, um rapaz avisa para o português:
Manuel, a enchente vai levar o seu carro. Sem perder a tranquilidade, Manuel responde: pois você me acha burro? É claro que não vai levar. Ora pois, a chave dele está comigo. A chave dele está aqui comigo. Vê que coisa, né? Discurso implícito. O cara está dizendo que a chuva vai levar o carro. E Manuel disse: não, não vai porque a chave está comigo. A chave do carro está comigo. Como é que a chuva vai levar meu carro? Vamos lá. Bom, e o humor das tirinhas, né? Encontramos bastante, né, gente, em nossos livros didáticos, né? Então aqui eu trouxe um exemplo da famosa tirinha de H e sua esposa Helga, né? Então, observemos aqui. Estou de volta do meu ataque à costa sul da Europa, Helga. E ela lá cozinhando, ó, caldeirão. Espero que não tenha bebido daquela água. Dizem que pode dar terríveis dores de estômago. Ora, observa a expressão facial de H, né? Como você acha que ele se sente? Não é isso? Veja o humor na tirinha. Qual o humor aí? O cidadão, né? Está chegando de uma batalha, não foi isso que ele disse? Estou de volta do meu ataque. Ele estava em guerra, né? Podemos deduzir aqui, né? Então que ele passou por momentos muito difíceis, poderia ter morrido. Olha a imagem aqui, ó. Flechas em seu escudo, a espada dele ali está quebrada, um machado está cravado no capacete dele, né? E a esposa vai dizer o seguinte, ó: espero que não tenha bebido daquela água, né? Dizem que pode dar terríveis dores de estômago. Ora, como você acha que ele se sente, né? Então, analisando aqui, ele está surpreso, não é isso, com esse tipo de frase, porque eu acredito que ele esperava assim: eita, meu amor, graças a Deus que você voltou, né? Você está em batalha, voltou vivo, não é isso? Qual a frase responsável pelo humor na tira? Por quê? Ora, a frase do humor na tira é justamente aquela ali, não é? Nós temos aí duas situações na realidade, né? Nós temos aquela diz: espero que não tenha bebido daquela água, né? Mas a que vai trazer o humor realmente é lá no desfecho, né? Dela, quando ela diz: dizem que pode dar terríveis dores de estômago. Essa aí é responsável pelo humor da tira. Por quê? Porque você esperava justamente um outro encerramento, né? O próprio H esperava ali uma outra resposta, né? Aliás, nem resposta, um outro tipo de frase que a esposa de repente dissesse, como eu já disse aqui, né? Que bom que você está de volta, né, meu amor? Então veja, a preocupação dela foi que ele de repente tivesse aí dores de estômago, caso tivesse bebido da água lá da região sul da Europa lá, citada aí pelo H, não é isso? Então é um exemplo de humor das tirinhas. Bom, aqui é uma parte mais de leitura, né, gente? Parte bem textual, tá bom? Alguns informes, né? A maior parte das publicações periódicas tem uma seção dedicada ao humor. Jornal, né? Tem essa parte de tirinha também. A tira cômica é um dos gêneros de humor gráfico que explora a comicidade da imagem, né? Ou seja, a tirinha vai explorar ali a parte do humor por meio do desenho, fotografia, né? Caricatura, acompanhada por textos, tá? Então, uma tira nada mais é do que uma série de vinhetas chamadas em inglês de comic strips, né? Que é a tirinha, tá certo? Uma sequência de quadrinhos que geralmente faz uma crítica aos valores sociais, tá certo? As tirinhas mais tradicionais são publicadas diariamente em vários meios de comunicação, principalmente em grandes jornais, onde são encontrados o Garfield, né, o Haroldo, Calvin, entre outros personagens. As tiras são compostas de palavras e imagens, nós vimos aí, não é isso? Em muitas delas podem aparecer somente imagens. Há tirinhas que vai ter ali sua história desencadeada apenas por imagens. Geralmente são formadas por 3 quadros, diferente, lógico, das histórias em quadrinhos, que apresentam um número ilimitado de quadros, não é isso? Então, a palavra aparece em breves narrações e na fala dos personagens colocados nos balões, né? Bom, então nós temos aqui recursos dos quadrinhos. Então nós vamos ver quais são esses recursos que
que os quadrinhos utilizam, tá? Para a sua produção. Então vamos lá, ó. O Garfield aqui, né? Terminei uma dieta de 14 dias e tudo que perdi foram 2 semanas, tá? Então vamos lá. Qual o recurso aí? Veja, nós falamos de imagem, né? Nós falamos o balãozinho aí, esse balão indicando aí pensamento, é um recurso também, tá certo? Aqui eu tenho a Mônica, né? Espelho, espelho meu, existe garota mais bonita que eu? Ora, veja que o balãozinho aí já está com outro formato, né? Um outro recurso de balão, tá certo? Nesse aqui, a Mafalda, né? Então, para que foi que a gente mudou de ano, né? Então, veja que o balãozinho dela já tem um outro tipo de balão, tá certo? Um balão aí já denota a situação de mais euforia, né? Ela tá eufórica, ela tá gritando, não é isso? E a informação aí do ponto de exclamação, né? Que é uma interrogativa exclamativa, não é verdade? Ponto de interrogação, ponto de exclamação. Então isso aí reforça esse momento. Então aí nós já estamos tratando da pontuação, tá certo? Dentro dos quadrinhos. Bom, temos outros recursos aqui, tá certo? Outros exemplos, melhor dizendo, dos recursos, né? Então o diálogo, gente, que acontece ali entre as personagens, né? Ele vai ser representado por esses balões aí, né? Alguns deles, lógico. Então eles vão variar de formato, dependendo da intenção ali, lógico, que se pretende dar ao falante. Ou seja, fala sussurrada, né? Nós sabemos que tem aquele balãozinho diferenciado ali que fosse uns tracinhos, não é isso? Fala zigue-zagueadas, né? Há uma fala que demonstra um grito, né? Então, do exemplo da Mafalda, nós temos ali, ó, o não, né? E aí usa o recurso da cor também, né? O formato do balão. Você vai ter essa ideia aí de que a pessoa, do personagem, está gritando, né? É um som de rádio ou televisão, não é isso? Ou em forma de nuvem, simbolizando o pensamento dos personagens. Ali está, né? Onde estará meu livro, né? Lá do Garfield você tem o balãozinho do pensamento, né? E semelhante àquele ali, tá certo? De falar baixinho, né? O cochicho, né? Como eu já falei para vocês. A própria fala, né? Esse você viu meu livro, né? A própria fala normal, expressando sentimento, ó, o coraçãozinho ali, né? E um pensamento, né? Olha que interessante, né, gente? Então esses são os recursos utilizados aí pelos quadrinhos. O de ideia representado pela lâmpada, né? Você tem uma ideia, aquela luzinha que acende assim, não é isso? E o balãozinho do pensamento ali. Então também temos os sinais de pontuação que são variados, né? Reforçando justamente a voz dos personagens e indicando aí o modo como eles revelam seus sentimentos, como raiva, espanto, alegria e tristeza, tá bom? Então aí nós temos alguns exemplos desses balãozinhos que são recursos ali usados nos quadrinhos, tá bom? Bom, há também, né, gente, a presença das onomatopeias, né? Que são aquelas palavras que representam o som de alguma coisa, né? Você abre aí uma revista em quadrinhos, né? As histórias em quadrinhos, quando se bate na porta, né? Toque, toque, toque. Tem lá o toque, 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 tá ali, ó, batendo na madeira ou em uma porta, né? Então aí uma onomatopeia, tá aí, né? Não é isso? Então, isso aí vai causar certa animação à história, não é isso? Por quê? Vai dar ideia ali dos sons produzidos por pessoas, né? Quem nunca viu esses Z's sequenciados aí, né, para sono, né, o R sequenciado para indicar um rosnado de um cão, entre outras coisas, né? Ambientes, essa palavra crash, né, para uma batida de um carro, ou boom para representar aí uma explosão. Então são recursos, né, gente, utilizados aí nas histórias em quadrinhos, nas tirinhas, tá bom? Então, logicamente, são compostas por uma linguagem verbal e uma não verbal, fazendo uma associação entre imagens e palavras, procurando facilitar o entendimento do leitor. Então, ali, ó, coisa quebrando, crass, tiro, né, bang, tem bang, bang, né, repetitivo, tum, batendo em algo,
né? Sock, que é o soco, né? Ou seja, vários, né? Vupt, rapidez, campainha, né? Ding dong, não é isso? Então, são exemplos aí que são utilizados nas tirinhas ou nas próprias histórias em quadrinhos, tá bom? Bom, o nosso cartoon, que é do inglês cartoon, é outro gênero, né, textual, que se utiliza do humor, tá bom? Então, logicamente, ele também é uma espécie de anedota, né, de forma gráfica, tá certo? Vai tratar sobre o comportamento humano. Há momentos que ele pode usar apenas a linguagem não verbal ou misturá-la, né, com o verbal, que é o que chamamos de textos multimodais, não é isso? Aqui no exemplo eu tenho apenas o não verbal, né? Por quê? Porque eu tenho aí imagens, né? Isso eu tenho um desenho aí, né? Desenhos, e nós vamos fazer aqui a análise desse cartoon aqui, tá bom? Então, como eu disse, em geral vai abordar situações que poderiam acontecer em qualquer tempo e lugar. Então, assim como os personagens da anedota, os do cartoon são pessoas comuns e anônimas. Então aqui representa uma situação, né, gente, que eu acredito que aconteça em vários lugares. O que acontece? Uma criança, né, chorando, aí vem ali um homem, supostamente não sabe se é um tio, se é o avô, se é o pai, alguém da família, né, traz para essa criança, ó, uma TV, e essa TV está ligada, vem coisa interessante, né? A simbologia que isso aí tem. A chupeta, ó. O que seria o plug, né, da TV para conectar a tomada para a energia elétrica, né? Foi conectado a boquinha do menino ali, ele parou de chorar assistindo TV, né? Então aqui eu posso ter várias inferências, né? Várias interpretações. Eu posso compreender aqui, no caso, que talvez seja uma crítica aí, já que ele fala também que tem essa finalidade, né, de trazer uma crítica, e a crítica logicamente construtiva, né, gente? Nós estudamos aqui que crítica não se faz só negativa. Aquela criança que necessita de atenção, né, que muitas vezes essa atenção está sendo trocada, né, por um programa de TV, né? A criança de repente passa muito mais tempo assistindo a filmes. Hoje em dia, com a modernidade, né, atualizando esse cartoon, o próprio celular, né, os próprios aparelhos eletrônicos em que a criança tem acesso até à internet, né, ficam lá horas e horas. E sem isso ela passa a chorar, e o adulto, né, aqui eu estou interpretando assim, né, para não chegar a ter tanto trabalho de dar atenção à criança, seja lá qual for o motivo, ou porque trabalha, ou porque não quer, enfim, acha melhor, né, deixá-la conectada à TV do que ficar ali ao lado dela. Então essa é uma inferência minha, tá certo? Você pode ter outras aí, outras interpretações, tá bom, gente? Então analisemos aqui mais situações, né? Professora, né? A famosa professora. O leitor confia na honestidade dos políticos. Quem é o sujeito da oração? E aí o garotinho respondeu: só pode ser um mané, né? Então veja a quebra do que se esperava, né? Aí gera aí a questão do humor. Mais uma situação. Escreva na lousa a palavra ética. Roubaram o giz, professora. Então veja, né? Nós sabemos, né, que a ética caminha aí pela questão dos bons costumes, né? Então o garotinho está alegando que roubaram o giz, né? Então veja aí a análise, né, sobre a questão que abordamos aqui no gênero humor, ironia e crítica em textos multissemióticos, tá bom? Pontuação, né, recursos iconográficos e multimodais. Pessoal, por hoje é só isso, tá? Deixo aqui a dica para leitura, O Médico e o Monstro. Bem legal, gente. Bem legal mesmo, tá? Eu acho que vocês vão gostar. Tiverem acesso aí ao material, leiam, tá, gente? Continue estudando. Bom,
Encerro hoje por aqui as referências, tá, pessoal? De onde foi tirado o material. E encerro mais uma vez agradecendo a Deus por essa oportunidade, aos colegas de trabalho pelo auxílio aqui na produção do vídeo, pedindo aí para todos nós, né, gente? Fé, força e foco. Fiquemos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.